Olá pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro. E essa semana a guerra entre Rússia e Ucrânia estourou. A tensão que vinha sendo causada nas últimas semanas chegou ao seu ápice na quinta-feira, quando o presidente Vladimir Putin anunciou uma operação especial dentro do território ucraniano. Essa ação trouxe temor ao mercado. O barril de petróleo chegou a ser cotado na casa dos $105. O gás natural disparou 25% e commodities agrícolas, como o trigo, soja e o milho, também dispararam no mercado. Ao longo dos próximos dias, e principalmente devido às notícias que foram saindo, trouxeram uma certa calmaria ao mercado. Primeiro, porque os Estados Unidos anunciaram que não vão enviar tropas para a Ucrânia, o que dispersou o temor de um confronto global. A OTAN também informou que não vai enviar tropas e somente na sexta-feira ela informou que vai enviar apenas armas para a Ucrânia. Além disso, as sanções que foram impostas foram consideradas leves pelo mercado financeiro e acredita-se que não vão prejudicar tanto, principalmente as exportações de petróleo e gás natural da Rússia. Até então, as sanções se limitaram ao sistema financeiro russo, a transações internacionais e ao não licenciamento do novo gasoduto que vinha sendo construído pela Rússia, que passa pela Alemanha. Mas até o momento, a retirada da Rússia do sistema SWIFT, que é um sistema de pagamentos internacional, ainda não aconteceu. Além disso, a China deu uma declaração de que continua realizando as suas transações de maneira normal com a Rússia e de que as sanções que a China classificou como unilaterais e injustas não se justificam. Fato é que este confronto entre a Rússia e a Ucrânia trouxe o temor de uma inflação global. Lembrando que a gente ainda está num período de inflação muito alta, vindo principalmente pelo corte da cadeia de produção, que ocasionou por causa das paradas, dos lockdowns que nós tivemos por causa da crise do coronavírus. A Europa vive uma das suas maiores inflações de todos os tempos, assim também como os Estados Unidos. Então esse medo de uma inflação global ele foi muito reforçado com essa crise entre Rússia e Ucrânia. E principalmente na questão da energia e dos alimentos. Lembrando que o trigo exportado pela Ucrânia ele é muito importante para a Europa e uma subida do trigo pode afetar a gente aqui no Brasil diretamente, principalmente no preço do pãozinho, que deve subir se essa crise persistir. E falando em inflação, a inflação nos Estados Unidos, o PCE, veio um pouco acima daquilo que era esperado, veio com uma alta de 0,6%. Aqui no Brasil também a inflação veio forte. A prévia da inflação, o IPCA 15, veio com uma alta de 0,99%. Falando um pouco mais do Brasil, nós tivemos duas importantes notícias essa semana. Primeiro foi o resultado da arrecadação federal, que subiu 20%. Outra importante notícia foi a redução da alíquota do IPI, que caiu em média de 25% para a linha dos produtos chamados da linha branca, os produtos industrializados, como geladeira, fogão e também dos automóveis. Essa redução, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, visa incentivar a industrialização do Brasil, além de tentar conter um pouco a inflação. A redução do IPI foi publicada por decreto na noite dessa sexta-feira, em edição especial do Diário Oficial da União. Falando agora um pouco da nossa Bolsa de Valores, o nosso Ibovespa fechou essa semana numa queda de 0,88%. Chegou a ter um tombo muito forte quando deflagrou a crise lá na Rússia, mas logo depois conseguiu se recuperar acompanhando as bolsas internacionais, fazendo com que as perdas não fossem tão graves essa semana. No mês de fevereiro, a nossa bolsa acumula uma alta de mais de 2%. Enquanto isso, o dólar, que vinha em forte queda, essa semana chegou a ser cotado abaixo dos R$5, fecha a semana com uma alta de 0,29%, cotado a R$ 5,15. Porém, nesse mês de fevereiro, ele fecha com uma queda de 2,89%.
Já nos Estados Unidos, o S&P 500 conseguiu se recuperar e fecha essa semana com uma alta de 0,75%. Já o Dow Jones e a Nasdaq fecham aí em leve queda de 0,1%. Lá na Europa, apesar da forte alta que nós tivemos na sexta-feira, o Stoxx 600 ele fecha numa queda de 1,64%. Falando agora um pouco das commodities, o petróleo que chegou a disparar essa semana, arrefeceu um pouco ontem, mas ainda fecha essa semana com uma alta de 4,89%. O barril Brent, que é referência para a Petrobras, encerra essa semana cotado aos $98,11. Já o minério de ferro fecha essa semana com uma alta de 3,44%, com a tonelada cotada aos $135,50. O medo de uma inflação mais alta fez com que os mercados começassem a precificar que provavelmente a Selic no Brasil possa subir um pouco mais. Até então se esperava algo em torno de 12,25%, mas agora os mercados já começam a precificar uma Selic em torno de 12,5%, até mesmo na casa dos 13%. Isso fez com que os juros futuros, o DI para janeiro de 23, tivesse uma leve alta de 0,08% e encerra esse mês de fevereiro cotado a 12,44%. Já a carteira de títulos públicos, a renda fixa, ela se beneficiou dessa maior aversão a risco, principalmente nos títulos de curto prazo, e encerra esse mês de fevereiro em alta. Os títulos pré-fixados, o IRFM, ele teve uma alta essa semana de 0,18% e encerra esse mês cotado com uma alta de 0,58%. Já o IMA geral, a carteira geral de títulos públicos, teve uma alta de 0,23% e encerra o mês de fevereiro com uma alta de 0,74%. Os títulos públicos eles foram beneficiados principalmente pelos títulos de curto prazo. A inflação de curto prazo, o IMA B5, encerra esse mês com uma valorização de 1,06%. Para a semana que vem aqui no Brasil, nós temos uma semana bem curta por causa do carnaval. Segunda e terça, os mercados não operam aqui no Brasil, mas nós teremos a divulgação do PIB do quarto trimestre. Lá nos Estados Unidos, nós vamos ter o payroll, o principal indicador de mercado global, que é o índice do emprego do trabalhador, do cidadão urbano dos Estados Unidos. E o payroll vai dar uma indicação de qual pode ser a direção do Banco Central dos Estados Unidos na reunião de março, que deve elevar os juros em 0,25%. E na Europa, nós temos a divulgação da inflação ao consumidor. E claro, todas as atenções continuam voltadas para a guerra entre Rússia e Ucrânia e como vai ser o desdobrar desse confronto. Se de fato as pressões dos Estados Unidos e da Europa vão surtir efeito para fazer com que o presidente Vladimir Putin recue suas tropas. Lembrando que até mesmo o Papa Francisco está tentando negociar uma paz entre os países numa atitude inédita. Ele fez uma visita à embaixada russa ao longo dessa semana. E esse confronto que pode interferir e muito na inflação global vai estar no centro nas discussões de mercado ao longo da próxima semana. Muito obrigado e até semana que vem.